que você acredita no diabo e não acredita em Deus? Fala essa asneira pra mim. E Lúcifer não tá na Bíblia, tá? Lúcifer é uma divindade greco-romana. Mas vamos falar de Lúcifer na Bíblia. Eu tô aqui procurando o livro de Isaías. Aqui o livro de Números. Samuel. Isaías deve estar aqui. Isaías, capítulo 14. A única vez que o nome Lúcifer aparece na Bíblia, no Velho Testamento. Não estamos falando de Novo Testamento. Novo Testamento, uma série de alterações. Os rabinos, um dos motivos dos rabinos não aceitarem Jesus como Messias é por conta disso. Os rabinos não aceitam Jesus como Messias, você sabe disso, né? Claro. E não é porque eles têm rincha de Jesus, só que eles acreditam que Jesus era um judeu, iniciado, um professor, um mestre de Cabalá, de Gnoses, né? Teve uma iniciação legal, um cara inteligente, mas não é Messias. Tá? Não é Messias, até porque isso é contra a espiritualidade, você acreditar que você pode ser salvo por alguém externo a você. O único caminho da salvação, e salvação coloque várias aspas aí, não é salvação no sentido de que você nasceu em pecado, tá fadado ao fracasso, sem a figura de alguém. Não. Salvação é no sentido de você atingir o seu ataraxia dos gregos, o equilíbrio interno, espiritual. Tá? Simbolizado pela estrela de 6 pontas, o equilíbrio. Bom, enfim. Voltando então. A primeira vez que o nome Lúcifer aparece é no livro de Isaías. Então não é no Novo Testamento, é no Antigo Testamento. O Novo Testamento já é uma péssima tradução também. Ele aparece no livro de Isaías, no capítulo 14. Vamos contextualizar para o pessoal entender de onde sai esse nome Lúcifer na Bíblia. Na Bíblia. Depois eu vou falar de Lúcifer, paganismo, greco-romano. Na Bíblia, ele aparece no livro de Isaías. Para a gente poder entender como o nome aqui é colocado. Isaías, profeta profético, por isso um profeta, estava fazendo uma profecia sobre a queda do mesmo rei que levou os judeus em cativeiro na Babilônia. Certo? Então lembra que eu falei que por volta do século VI, antes da Era Comum, 586 antes da Era Comum, os judeus são levados para a Babilônia. Eles ficam lá 40, 70 anos. E aí o profeta Isaías está dizendo da queda do rei da Babilônia. Capítulo 14 do livro de Isaías. Quem quiser pode abrir aí. Bom, o que acontece é o seguinte. Vamos entender primeiro o que é a estrela da manhã. Tá? Vênus é chamado de estrela da manhã pelos caldeus, pelos babilônicos, pelos hebreus, várias civilizações antigas, pelos romanos, pelos etruscos, pelos gregos, pelos indianos. Estrela da manhã em todas as civilizações. Por quê? Graças ao ciclo de Vênus no céu, ele aparece de manhã, antes do sol surgir, e depois, quando o sol se põe, ele se põe junto. Então olha que interessante, pensa como uma pessoa que observava o céu, ou um astrólogo de 2.500, 3.000 anos atrás. Ele olhava o céu e aí ele via que o planeta mais resplandecente, mais brilhoso, aparecia todo dia antes de vir amanhã. Então aparecia Vênus no topo do céu, olha como ele é brilhoso, logo depois vinha o Sol, por isso portador da luz. Vênus anunciava a chegada do Sol, do dia, que era muito importante para essa civilização. Se você pensar 3.000 anos atrás, sem tecnologia, sem informação, sem a ciência que nós temos hoje, o dia era uma incógnita. Eles viam o Sol morrer no horizonte e não sabia se o Sol ia aparecer no dia seguinte. E por isso que eles faziam-se rituais ao Deus Sol, inclusive sacrifícios. Para quê? Para garantir que o Sol voltasse a aparecer. Porque o Sol também morria. Então eu também tenho que sacrificar algo para o Sol aparecer. Era o pensamento daquela época. Então Vênus aparecia na abóbada celeste ali, e aí depois chegava o Sol, portador da luz. Traz beleza, traz o Sol, traz abundância, traz tudo. E aí depois eles reparavam que esse planetinha, logo depois que o Sol se punha, ele também se punha junto. Mas não é que ele se punha, é porque o índice de refração muda conforme a posição do Sol, e não se via mais Vênus no céu. Só via-se as outras estrelas. Todas as estrelas para esse povo antigo eram deuses. Se Vênus não está entre elas, Vênus não foi digna de estar entre os deuses. Ela foi expulsa do céu. Se você pegar para qualquer astrônomo, se chamar um astrônomo aqui, fala sobre o ciclo de Vênus, é possível ver ele de madrugada? 2, 3 horas da manhã? Ele vai falar não. Porque não tem, devido ao ciclo de Vênus no céu, você não consegue observar. Vênus é formado por uma atmosfera de nuvens, então ele não tem índice de refração suficiente, e de acordo com a posição do Sol, você nem vê Vênus. Não é todos os dias que você vê. Vênus à madrugada, zona não. É? Pode procurar. Tá. E aí os babilônios falavam, ela foi expulsa do céu.
foi expulso do céu, a estrela de Vênus, a estrela da manhã. Orgulhosa, ela é orgulhosa, por isso que ela não está entre os deuses. Ela é cheia de si, ela é a mais bela de todas, mas não está entre os deuses. E depois associam, inclusive, a Vênus a algumas deusas da época que descem ao submundo, a figura de Inanna, Ishtar, enfim. Por isso que ela representa até hoje o feminino. Entendi. Você tem Netzach, a Kabbalah, você estudou a Kabbalah, tem o hieróglifo de Vênus ali. Hierógrafo não, é o símbolo alquímico de Vênus, cabalístico de Vênus. Bom, enfim. Então, voltando aqui. Então, estrela da manhã para os antigos é Vênus. Então, nós temos uma informação de que Vênus era um planeta que não ficava entre os outros planetas no céu, ele sumia. Era expulsa do céu, ela caía, acreditava, tinha essa noção. No livro de Isaías, capítulo 14, o profeta está dizendo do rei Nabucodonosor. E aí a gente tem aqui, ó. Como despencaste do céu, ó estrela da manhã, filho da aurora, como foi derrubado por terra o que estava sobre as nações. E tu que dizias em teu coração, ascenderei aos céus acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, sentar-me-ei soberano sobre o outreiro da assembleia, do lado mais extremo do norte, subirei acima das nuvens, serei como o Altíssimo. E aí diz que não ficou e que foi derrubado, né? Porque o rei Nabucodonosor era muito orgulhoso, ele conquistou os judeus e se achava realmente super poderoso. Então aqui ele está fazendo um paralelo, um joguete de palavras entre o rei da Babilônia e o planeta Vênus, que também, segundo a mitologia deles, despencou do céu. Não foi digna de estar no céu por conta da arrogância, do orgulho. Então não tem Lúcifer. Aqui, na verdade, é um epíteto, é um adjetivo. É como se fosse uma brincadeira, é como se eu estivesse te comparando a, sei lá, algum elemento simbólico para poder passar uma mensagem. Entendi. Então ele fala aqui, ó. Como despencaste dos céus, ó estrela da manhã, filho da aurora. Ele está falando do profeta. O capítulo inteiro do livro de Isaías, capítulo 14, ele fala do rei Nabucodonosor. O capítulo inteiro. Por que ele iria separar um trecho para falar de um suposto anjo caído? Isso não existe. E os católicos sabem disso. Os padres sabem disso. Eles falam, tanto que o próprio começo da Igreja Católica, você tem o bispo Lúcifer. Tem um bispo da Igreja Católica chamado Nossa! Lúcifer. Lúcifer. Lúcifer de Cagliari, alguma coisa assim. Se o Paquito quiser pesquisar. Existe um bispo da Igreja Católica chamado Lúcifer. Já viu, Paquito, quando a mãe fala, vou colocar no meu filho o nome de anjo? Nunca é Lúcifer, né? Pois é um nome lindo. Verdade. Gabriel, Miguel... Lúcifer em hebraico é Heliel Ben Shahar. Então, se você pegar aqui em hebraico, tem esse nomezinho aqui, ó. Heliel Ben Shahar, a brilhante estrela da manhã, o filho da aurora. Tá. Heliel Ben Shahar. O que acontece é que... Por que vem essa confusão? Porque São Jerônimo, quando ele vai transcrever do hebraico para a Vulgata Latina, ele pega esse nome, filho da manhã, Heliel Ben Shahar, ele traduz como um nome próprio. E aí vem Lúcifer. Aí ele coloca como Lúcifer, porque os gregos, a estrela da manhã, para ele chamar. Mas de onde ele tirou esse nome? Lúcifer, Heliel Ben Shahar em hebraico, estrela da manhã, ou estrela d'alva. Para os gregos é chamada de fósforos, portador da luz. E quando ele traduz do grego para o latim, Lux Ferus, portador da luz, Lúcifer. E é um nome próprio. Só que nunca foi. Se você pegar o livro de Isaías, está o livro inteiro falando do rei Nabucodonosor e associando ele com a arrogância e com o destino que teve o planeta Vênus. Então está se fazendo uma relação aqui, um comparativo. Pegando a trajetória de um planeta que caiu do céu, supostamente, com a mesma queda do rei Nabucodonosor. Porque ele realmente cai e os judeus voltam para Israel. Mas eu não sei se você vai chegar lá, mas quando fala da guerra nos céus, que 1/3 dos anjos vem da caíram... literatura de Enoque. Que não tem Lúcifer no livro de Enoque. Não? A queda dos anjos, dos vigias, vem da literatura de Enoque. Eu tenho esse livro. Tá. Eu vou trazer muito livro antigo aqui pra vocês. Tá. O livro de Enoque que fala dos anjos caídos, não é a Bíblia que fala dos livros caídos, é o livro de Enoque. Enoque e o Etíope. São 3 livros antigos de Enoque. O mais antigo de todos é o livro de Enoque Etíope, que até hoje faz parte da Bíblia dos judeus da Etiópia. Entendi. E no livro de Enoque e Etíope não tem Lúcifer, tem Azazel, tem Baraquial, tem Shemiasa, tem outros anjos caídos, só que eles também não são vistos como entidades do mal. Eles são inteligências que vieram do universo e tiveram uma cópula com as mulheres humanas, daí surgem os Néfilins, os gigantes, e aí sim isso é mencionado na Bíblia, os gigantes, né? E os filhos dos senhores, que seriam esses gigantes, os senhores seriam esses anjos. E esses anjos caídos, eles não foram expulsos do céu. O que se tem de entendimento dentro da verdade esotérica desse mito é que esses anjos eram, na verdade, energias muito próximas do trono, estão lá próximas de Keter, eles descem para trazer ao homem conhecimentos.
proibidos, entre aspas, porque a partir do conhecimento da pólvora, por exemplo, que trouxe Azazel, você tem as guerras. Né? O outro que trouxe Medicina, os cosméticos, você tem a vaidade, o outro... Mas são energias dúbias. Entendi. A pólvora serve pra muita coisa. Claro. Ela não serve só pra fazer guerra. Então esses anjos caídos da literatura de Enoque, eles promoveram conhecimento humano. Sabe onde você encontra um paralelo? No mito de Prometeu da Grécia. Prometeu roubou o fogo do Olimpo para entregar para os homens. O conhecimento é sempre proibido. Na Bíblia também, no livro de Gênesis. E é punido, né? E é punido. Prometeu fica lá, trancado no Cáucaso, sendo comido, sendo devorado. Exatamente. Devorado. Então, Lúcifer vem daí. Agora, da onde aparece o nome Luxferus ou Lúcifer fora da Bíblia? O único lugar são entre os greco-romanos. Luxferus ou Luxferre era o portador da luz para os greco-romanos. Era filho do deus Austreus com a deusa Aurora. Então, Lúcifer, para os gregos, se você for lá no período helenístico da Grécia, lá 2000 anos atrás, antes da Bíblia do Novo Testamento, antes de todo esse negócio de evangélico e tal, e perguntar para eles, quem é Lúcifer? Vai falar assim, Lúcifer é o portador da luz. É Vênus, filho do deus Austreus com a deusa Aurora. Pai de Daedalion, que era um guerreiro, Ceyx, que era um rei belíssimo, e as Hespérides, que guardavam o pomo de ouro do dragão. Então, existe Lúcifer, Luxferus, existe como uma divindade que é o planeta Vênus para os antigos greco-romanos. Eles cultuavam. Sabe onde você encontra Lúcifer? Os epitálamos, que são cânticos nupciais dos gregos, evocavam as forças de Lúcifer porque acreditava-se que Lúcifer era o planeta do amor, que inspirava, que trazia esse calor, essa paixão, essa libido, para os noivos. Então, os primeiros cânticos nupciais da Igreja Católica, epitálamos, epi significa sobre, tálamo significa cama, onde o casal repousa na primeira noite. Eles chegavam na porta da casa do casal e cantavam para Lúcifer, para abençoar o casal. Então, isso é um costume da igreja até hoje. Da igreja católica, quando você faz o casamento, você tem a música de entrada. E você tem todas Não é um canto para Lúcifer. Tem. Quê? Tem, só que tá reformulado, né? Ninguém usa o nome Lúcifer. O que fala? Depois a igreja católica pega esse costume e cristianiza isso, mas é um costume pagão. Lúcifer para Blavatsky, por exemplo, da teosofia, são o logos de Lúcifer, a inteligência dos venusianos, dos espíritos da esfera de Vênus, eles vêm para a Terra para acelerar também o processo de evolução humana. Entendi. Então Lúcifer está associado com evolução, com paixão, com instinto, com beleza e com sedução. Lúcifer, você encontra só isso nas antigas mitologias. Você não encontra como um diabo, como alguém perverso ou como alguém do mal. Então os luciferianos vêm desse contexto cabalístico e alquimista, não vem da Bíblia. Minha ordem luciferiana não tem nada a ver com Bíblia. Tá. Eu conheço a Bíblia porque eu sou historiador e sou estudioso, tenho que estudar a Bíblia.